Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Matos. Hoje eu estou aqui com o nosso querido professor Marcos Leles para a gente falar um pouquinho mais sobre as curiosidades de duas disciplinas que o professor leciona com a gente, o MBA em Gestão de UAN, Gastronomia, Empreendedorismo, Negócios de Alimentação e Nutrição. São as disciplinas Gastronomia para Dietas Especiais, Gastronomias em UAN, Técnicas e Práticas. Professor, tudo bem com você? Um prazer. Oi, Fernanda, como vai? Tudo bom, prof? Para a gente conhecer melhor o seu trabalho e as questões que são comuns, né, entre a área de gastronomia e a área de nutrição, como interagir entre esses dois mundos, que apesar de serem similares, tem coisas um pouco distintas e curiosidades, né, que eu acho que a gente pode estar abordando para que as pessoas conheçam melhor e se sintam instigadas até a conhecer mais esse curso e as suas disciplinas. Gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua experiência e sobre a sua trajetória na área de gastronomia. Minha história começa com a cozinha, começa há 20 anos atrás, né? Na verdade, um pouquinho antes. A cozinha é minha segunda formação, a primeira é em tecnologia. Então, há 20 anos atrás, eu larguei tudo, eu tenho 40 anos, né? Então, eu estava no meio do caminho para me dedicar à cozinha. E assim fiz isso, eu sou de Sergipe. Comecei a estudar todos os cursos possíveis e imagináveis que tinha na região, depois fui para São Paulo, estudei com algumas dessas pessoas mais famosas que a gente conhece hoje, fiz uma graduação, fui para a UNB para fazer minha primeira pós-graduação, que era na área de saúde, né, gastronomia e saúde. Depois fiz uma série de outras especializações e comecei na docência há 17 anos, eu estou na docência. Passei por restaurante, já tive buffet, já tive restaurante, trabalhei em restaurantes renomados no Brasil, fora do Brasil também. Enfim, e aí não para, a gente não para, a gente está sempre se atualizando, sempre se mexendo, sempre buscando novas técnicas, novas reflexões, novas inspirações para poder jogar isso no prato de uma forma um pouco mais estruturada, um pouco mais conceitualizada. E essa área de gastronomia é muito inspiradora. Para mim, pelo menos, eu considero uma área que inspira várias outras áreas, né? Então, muito interessante e importante a gente estar entendendo um pouco melhor. Há 15 anos, mais ou menos, eu me dedico, não é única e exclusivamente, mas eu dedico grande parte do meu tempo de pesquisa a estudar as coisas do Brasil, a estudar a cozinha brasileira, a formação histórica, pratos, por que a gente come da forma que a gente come, os nossos ingredientes, os nossos biomas, para valorizar um pouco mais essa gastronomia riquíssima que a gente tem aqui dentro do Brasil. É muito legal, porque isso valoriza também a parte cultural, né, da nossa história. Isso é muito importante. Totalmente. E muitas pessoas não se ligam na relação da gastronomia, da alimentação com a cultura. E isso é muito legal, né? Quando a gente percebe que também há uma ligação histórica e muito grande com essa parte cultural. De representatividade, por que o acarajé é tão importante para o estado da Bahia, por exemplo, por que o pequi é tão importante para o estado do Goiás, para o Piauí, onde é que a gente encontra pequi, que tipo de bioma ele floresce, então isso é muito importante, isso é muito interessante. Muito e é isso que me seduz a cozinha. Sim, com certeza, é uma área muito que enche os olhos, né, que faz os olhos brilharem. E o que você acha, professor, que a gastronomia pode contribuir ou contribui para a área de nutrição? Como que ela contribui? São quase gêmeos siameses que brigaram quando nasceram e aí se distanciaram. Precisa ter alguém que pegue essas duas áreas novamente, bote no cantinho da reflexão e do abraço ali dos irmãos, para que eles falem, tem tudo a ver, cara. Não existe uma coisa sem a outra, né? Antigamente se dizia que a nutrição cuidava da parte de saúde, do nutriente que compunha a alimentação do indivíduo, e a gastronomia cuidava do prazer e tal, da vida mundana dessa pessoa, né? Assim, dos prazeres que a comida pode proporcionar, e proporciona mesmo. Mas de muitos anos para cá, isso já não existe mais. Não existe ninguém põe no prato aquilo que não vale fazer bem, ou ninguém que está se recuperando de uma patologia, recuperando de alguma doença, de alguma má formação, enfim.
tem que Sim, cuidar com o que come também. E não é só comer o nutriente. A comida ela é um foco de prazer muito grande. A alimentação é um foco de prazer, de sociabilização muito grande. A sim, gente não é só o que a gente come, a gente é o que a gente digere, a gente é com quem a gente come, onde a gente come, tudo isso faz parte. Então, a nutrição e a gastronomia, elas precisam se reencontrar, deixar essas rixas históricas aí de lado e entender o que cada um pode contribuir para o outro. A gente levando técnicas, a nutrição trazendo reflexões acerca de excessos também. Então, sim. dá para gente fazer algo extremamente prazeroso, mas com, com um foco de saúde também muito percebido, né? Tipo, de Sim. atenção. E esse assunto é muito atual, né? Porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a questão de ter uma boa alimentação, né? Se cuidar, ter uma boa saúde. Então, como você falou, eu acho que não tem como separar. Não Essas duas tem. áreas, elas devem trabalhar juntas, até para ter o maior prazer, né? Você pode se restringir a alguns alimentos, mas ao mesmo tempo ter o mesmo prazer alimentar que você teria comendo de uma forma equivocada. E a gente se distanciou muito das coisas que os nossos antepassados mais próximos, não falo nem de homens de outros momentos da evolução da espécie humana, né? Tipo, os nossos avós, a gente não come mais como os nossos avós comiam. Sim, O processo de industrialização que assola, que massifica a nossa alimentação o tempo inteiro, é tudo muito industrializado, nessa ideia utópica de praticidade, né? A gente termina indo para o lugar mais fácil, mas isso tem um preço. A sim, gente não se dedica mais à produção de uma comida com tempo, né? Tipo, as pessoas. sim, E tudo isso mascarado pela pseudo-ausência de tempos. Eu acho que todo mundo tem tempo, todo mundo trabalha exato, muito, mas é melhor uma gestão do tempo é muito mais eficiente do que a desculpa, o argumento de que não tem tempo para fazer o que tem que ser exatamente. feito. Né? Acho que até a pandemia trouxe isso, né? Essa reflexão, que as pessoas podem dividir melhor o seu tempo e ter uma melhor qualidade de vida, mesmo cumprindo com as obrigações profissionais e familiares e tudo, né? Cozinhar é uma questão de planejamento, Fernanda. Tipo, seja para uma cozinha profissional que atenda 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, seja para uma cozinha de casa, aqui nesse ambiente que eu estou, na minha casa, seja uma cozinha que eu me planejo para isso. Ninguém vai Exato. fazer 100 gramas de feijão cozido. Ninguém vai cozinhar 200 gramas de feijão. Você cozinha 1 quilo de feijão, porciona e Sim. congela aquilo. À medida que você vai precisando, você vai lá descongelando. Então, e assim com uma série de outros exemplos, né? Professor, então como você veio colocando, historicamente, né, houve sempre e há ainda esse desencontro entre as áreas de gastronomia e nutrição. Por que você acha que isso aconteceu ou ainda acontece? Fernando, eu acho que isso vai muito do ego, esse é o primeiro ponto, eu acho, e da falta de esclarecimento acerca do que cada uma dessas figuras faz numa produção, né? Se a gente Sim, pegar um alimento, um restaurante comercial, por exemplo, onde a figura do chefe ou da chefe tem o protagonismo, termina que a nutrição ela fica a cargo de fiscalizar e de rotular, e ninguém gosta de ser fiscalizado, né? De sim, boas práticas e tal. Se a gente vai para um outro lado, de uma parte mais industrial, onde precisa da figura do nutricionista, da nutricionista de uma forma muito mais estrutural, a chefia da cozinha ela perde seu protagonismo e aí ela não reconhece essa voz de comando. Então eu acredito que uma boa conversa inicial, olha só, a minha liberdade começa onde termina a sua e sim, assim sucessivamente. Eu cuido disso aqui, você cuida disso aqui. Eu fico um pouco mais claro, eu acho que fica um pouco mais definido, mais objetivo e mais harmonioso esse ambiente também. sim, Né? Um não entra no trabalho do outro, um não interfere na atuação do outro. Acho que o que falta é isso, né? Tipo, esse reconhecimento de cada um, da função de cada um desses profissionais. Porque a nutrição sem a chefia de cozinha, ela não é nada. A sim. chefia de cozinha sem a nutrição para dar respaldo, para fazer interferências óbvias, né? Não tem sentido nenhum também. Então, é uma grande harmonia, deve-se encontrar esse ponto de equilíbrio entre as E duas acho que áreas. essa harmonização traz ganhos para todos, né?
Para todo mundo, para todo mundo. Para todas as duas áreas e para os comensais também, né? Que é o final, que é a ponta mais interessante, que merece mais cuidado dessa história. Exato. O objetivo dessas duas áreas é atender realmente, né? A servir. parte final, que são as pessoas, qualidade Exatamente. de vida. Muito bom, prof. E aí, a gente está quase fechando aqui, mas eu tenho mais duas perguntinhas para a gente fechar. Qual que é a importância das técnicas culinárias para quem trabalha no ramo de alimentação? Como que você poderia colocar isso subjetivamente para a gente? Tem um chefe que é uma grande referência aí no mundo gastronômico, que é o Marco Pierre White. Ele diz o seguinte: o grande trunfo dessa história toda vem da natureza, né? Tipo, a natureza que é a grande chefe de cozinha, é a natureza que nos provê ingredientes de melhor ou pior qualidade, dependendo de como ele é produzido. Mas a técnica de cozinha, ela exponencializa esse sabor, Sim. ela harmoniza esse sabor. Então, por mais saborosa que seja uma cenoura natural, ela pode, dentro de um contexto alimentar, ter um sabor muito mais vivo, muito mais claro, muito mais plural com as técnicas de cozinha. Então, a gente compreender, acho que todo mundo sabe cozinhar. Sim. Não tem uma pessoa que não saiba cozinhar, basta ela precisar cozinhar e basta ela ter algumas ferramentas ali para atingir o objetivo que se deseja. Então, a técnica de cozinha ela vem para isso, para nos dar uma referência. O que você faz com aquela técnica vai da criatividade de quem está cozinhando. Sim. Mas a técnica ela ajuda a dar padrão, a dar referência. E essa técnica não é utilizada só, por exemplo, em áreas comerciais, né? A gente pode utilizar no dia a dia na nossa casa. Não, exatamente. A gente pode deixar de lado aqueles caldos industrializados para dar sabor num bom cozido e pegar ossos, pegar cascas de determinados alimentos, refogar bem, caramelizar bem determinados produtos e fazer o nosso fundo, o nosso caldo de cozimento em casa. Muito mais sabor. E aí a gente para pensar que não é só a questão de saúde, é a questão de sabor também, porque fica muito mais saboroso. Às vezes o grande argumento de não se usar o caldo Knorr, por exemplo, ou qualquer caldo desse industrializado, é que eles têm um alto índice de sódio, uma alta quantidade de gordura e tal. Mas a gente esquece isso. Vamos para o sabor, que é algo que mais nos afeta. Eu consigo ter muito mais sabor, porque aquilo ali é tudo mascarado, aquilo é tudo artificial. Vamos para o sabor do alimento propriamente dito. E aí a técnica entra para ajudar. Nossa, muito interessante. E como que você acha que essa técnica, né, ela pode ajudar na dieta? Uma dieta restritiva, como a celíaca, por exemplo? As dietas restritivas, independente do momento da vida da pessoa, ela precisa ser um pouco mais estruturada para que a gente volte a ter prazer. Né? Se a pessoa ela descobriu a doença celíaca ao longo dos seus 40 anos, aí, que passou a vida inteira comendo pão, que passou a vida inteira tendo contato com o trigo, com o glúten e tal, propriamente dito, né? Se ela não tiver alguns mecanismos de substituição, de reflexão de matéria-prima, qual é a função de um amido de milho, por exemplo, ou de um polvilho numa receita que eu estou trabalhando para fazer essa substituição do trigo. Se a gente não tem essa compreensão, termina que você vai fazendo ali, vou usar um termo muito nordestino, você vai fazendo tudo muito atabaroado ali naquela história, e no final das contas dá errado e você não sabe por quê. Então, entender todas essas partes do processo faz muito sentido para o todo, né, para o final. Então, cada parte ela é importante. A técnica entra nesse aspecto também. Sim. Muito bom, professor, ter você aqui com a gente. Gostaria de agradecer, você enriqueceu muito essa parte que a gente está querendo transmitir, né, aos nossos alunos e às pessoas interessadas na área de gastronomia e UAN. E muito bom esclarecer, né, um pouco mais sobre as curiosidades e como se dá esse entrelaçamento entre essas duas áreas. Muito obrigada. Eu que agradeço, um beijo grande para você, adoro essa relação com a Laboro, sempre muito cuidadosa em tudo que faz. Estou aqui sempre. A gente fica Contem muito feliz. Comigo. Muito obrigada, beijão para todo mundo. Grande abraço. Beijo, tchau.